que Jesus nos ampare a todos nós. Nas minhas pesquisas sobre a prece, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, uma história linda do livro Entre a Terra e o Céu, a prece de uma jovenzinha, adolescente, que vai às esferas espirituais e vai chegar até nos espíritos superiores para atender uma demanda dela. E aí nós vamos entender o que precisamos para que as nossas preces tenham eficácia. Será que sempre vamos ser atendidos nas nossas orações ou nas nossas preces? O que precisamos? Jesus já recomendava que antes de orar era preciso que a gente, se tivesse algum mal entendido, algum porquê com algum irmão, era para que pudéssemos colocar em dia isso, aprender a perdoar todas as questões pendentes, para que a prece que ela possa surtir efeito. Será que tudo aquilo que nós pedimos, nós vamos obter? Porque ele mesmo diz que tudo aquilo que pedirdes, obtereis. Mas será que tudo isso é possível? Então nós vamos ver aqui algumas reflexões e ao final eu vou contar a historinha da menina lá, que pede ajuda. Na questão 652 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais, aos espíritos superiores: agrada a Deus a prece? E aí os espíritos vão responder: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Assim preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Então, assim, o que é melhor? Ler uma prece longa, porque às vezes a gente acha que quanto mais longa a prece, maior será o resultado. Mas não é verdade. A gente precisa fazer de coração. Às vezes, poucas palavras, uma palavra, 2 ou 3, do que muitas palavras. É claro que nós temos muitas orações que elas têm um peso muito grande, até a própria oração que Cristo nos ensinou, que é o Pai Nosso, ela tem um peso muito grande. Mas nós precisamos fazer com todas as forças do nosso coração, ser sincero naquilo que nós estamos fazendo. E aí ela vai agradar a Deus. Caso contrário, permanece entre nós, não sai do nosso raio de ação, porque a prece é uma vibração. Há estudos que dizem que ela tem uma vibração de 40 Hz, que ela é capaz de curar. Mas e por que muitas vezes nós temos dificuldades, nós fazemos uma prece e não tem resultado? Será que a nossa vibração está tão baixa assim? Talvez. Então a gente precisa pensar nisso. Pensar como nós estamos, como está o nosso coração em relação à vida, em relação aos nossos irmãos, como estão nossas pendências, porque todos nós temos dificuldades de relacionamentos, de toda ordem, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com a sociedade, no nosso trabalho, porque nós estamos caminhando. De vez em quando ainda falta aquela paciência necessária, porque nós ainda somos imperfeitos, estamos caminhando para a angelitude. E aí quando nós pensamos em Jesus, que é o nosso exemplo máximo, o que ele fazia quando ele estava sozinho? Ele subia ao monte para orar, e ele se conectava com as esferas mais altas da vida, com os grandes espíritos da sua altura, tanto que certa vez ele se encontra com Moisés e com Elias.
Então, assim, será que nós também não podemos nos encontrar com os nossos benfeitores amigos? Podemos, desde que nós tenhamos dentro de nós coisas boas. Um dia, atendendo um amigo, hoje um amigo, né? Ele narrava as dificuldades dele. Ele saiu daqui do interior de Santa Helena para e amputar uma perna em Toledo, porque tinha problema de circulação e tal. Estava marcada a cirurgia e ele já tinha problema por conta de um acidente na outra perna. E aí ele estava faltando 15 minutos para a cirurgia. Ele falou assim que fazia muito tempo que ele não frequentava nenhuma igreja, mas ele, nessa hora, toda ajuda ela é bem-vinda. E ele pensou, bom, vou rogar a Deus para que me dê uma luz, porque eu estou chegando aqui com as duas pernas, uma pessoa lá com seus 40 e poucos anos ainda. Vou sair daqui só com uma e com aquela ainda que já tem problemas. Nessa prece dele, diz que ele vê um vulto de branco na frente dele. Ele não se assustou. E uma voz disse para ele, levanta e vai. Não era para fazer a cirurgia. Ele não sabe o porquê, mas ele levantou e fugiu do centro cirúrgico, tanto que a polícia foi atrás, mas não achou mais ele. Veio parar no interior de novo e nessa caminhada dele ele vai descobrindo, vai encontrando pessoas que o vão ajudando. E aí descobriu uma planta, porque talvez muitos de nós aqui não acreditamos que as plantas têm um poder curativo. Mas Chico, na época dele, também ia atrás das plantas para auxiliar os seus atendidos. E ele descobre uma planta que acabou ajudando ele, tanto que assim, coisa de um mês depois ele estava curado do problema de circulação, não tinha mais a trombose, e está até hoje, eles passaram mais de 10 anos. E tanto que depois ele voltou no hospital e não sabe como que ele tinha conseguido curar aquela situação que era grave. Mas foi uma prece bem feita, uma prece feita do fundo do coração, rogando ajuda. Quantos de nós que muitas vezes em dificuldades a gente não faz uma prece e é auxiliado? Nessas andanças do Chico também, certa vez, ele à procura das ervas do campo para fazer os xaropes dele para dar para os pacientes. Minas Gerais, interior, é mais ou menos como os nossos morros por aqui, que de vez em quando dá umas neblinas e você não vê nada. E estava o Chico e seu irmão André Luiz à procura de ervas num campo. E a serração era tão forte que eles se veem perdidos. Chico era tão humilde que ele se ajoelhava para orar. Ele se ajoelha e ora, pedindo ajuda para Emmanuel, que era o guia espiritual dele, para sair daquela situação. Quando ele termina a prece, que ele se levanta, ele olha numa direção e vê uma luz. E eles caminham até aquela luz. Chegando lá, era justo de um senhor que ele não gostava muito, porque o cara era um tanto arrogante, porque o Chico trabalhava no comércio e esse senhor frequentava, mas era muito falastrão e o Chico não gostava dele. Mas foi justamente o socorro. E aí, quando esse senhor viu o Chico, ele ficou feliz, e o Chico falou que estava perdido, ele deu a direção, o Chico pegou o rumo certo e saiu daquela situação. Quando ele está seguro, Emmanuel aparece para ele e falou assim, viu como a gente não pode ter discórdia com os outros? Por isso, na prece lá, se a gente tem alguma discórdia com alguém, vamos e restabelecemos a situação. Isso vale para todos nós. Então, assim, é um caminho para ser ajudado. Só que, às vezes, por conta do nosso egoísmo, por conta da nossa arrogância, nós não pensamos assim, né? E, às vezes, continuamos sofrendo a vida toda. Então, a prece bem feita é aquela feita do fundo do coração, com poucas palavras. Claro que se a gente não é capaz de usar as próprias palavras, não tem problema de usar, se valer de uma oração pronta, de um Pai Nosso, de uma Ave Maria, assim por diante. Cada um tem lá as suas preces preferidas, mas desde que seja feita com o coração. Aí, continuando na resposta, agrada-lhe a prece, agrada a Deus, quando dita com fé, com fervor e sinceridade,
Não creiais, porém, que toque a Deus a prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, assim, ainda que nós tenhamos lá nossas dificuldades, que nós sejamos arrogantes, assim, egoístas, orgulhosos, mas desde que a gente esteja no momento, não falar assim, agora eu preciso mudar, eu preciso me transformar, a prece ela é bem vista aos olhos de Deus. Não é porque a gente tenha lá nossos defeitos que a gente nunca vai ser atendido. Chega aquele momento que nós precisamos, nós vemos a necessidade de mudanças e vamos fazer. Na questão 660, a prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra a tentação do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais lhe recusa quando pedido com sinceridade. Então, sim, a prece nos torna pessoas melhores, desde que feito com sinceridade. Temos mais um integrante aqui, tem mais um espírito aqui dentro. Um princípio espiritual. Um dia será um espírito completo, por hora um princípio espiritual, né? Nosso gatinho aí, por exemplo. Na questão 661, poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Então as boas ações valem mais do que as palavras. Se nós temos desejos de mudança, ainda que nós tenhamos, e todos nós temos lá nossos defeitos, né, nossos pecadinhos, através da oração e com o desejo de mudança em nós podemos, não que Deus vai promover uma limpeza nos nossos pecados, porque o trabalho é nosso, mas nós vamos trabalhar para ser pessoas melhores. Porque quem fez o mal, se nós temos o problema, foi nós que causamos o mal a nós mesmos. Então nós temos o trabalho de fazer por onde? De restabelecer a ordem das coisas. Na questão seguinte, 662, pode-se com utilidade orar por outrem? Nós podemos orar por outras pessoas? Aquilo que a gente faz nas terças-feiras, né, na nossa irradiação. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Então, quando nós oramos por outros, nós estamos se valendo da nossa vontade, do desejo de fazer o bem a outras pessoas. E aí nós saímos da nossa casa, ou ficamos na nossa casa mesmo e oramos pelas pessoas que precisam. O que acontece? Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos e estes se associam ao bem que deseja fazer. Então, quando nós temos o desejo de fazer o bem, os próprios espíritos que nos amparam nos ajudam nessa tarefa. Nós nunca estamos desassistidos, como nós vamos ver lá na frente na história da nossa jovenzinha. Ninguém está desassistido. Todos nós aqui estamos amparados, além do nosso anjo da guarda, por espíritos familiares, espíritos superiores, que organizaram juntamente conosco a nossa reencarnação. Então, assim, ainda que eles estejam em outras esferas, mas eles vão receber lá as rogativas e eles vão nos atender. No caso da nossa jovenzinha, ela vai orar, a prece dela vai atravessar as esferas superiores e vai chegar até os mentores. E um deles vai falar assim que ele ajudou a organizar
a reencarnação dela. Então, assim, ele tinha um compromisso de ajudar também. E é o que ele vai fazer depois. Então, assim, todos nós estamos assistidos, e muito bem assistidos. Muitas vezes nós temos dificuldades, porque assim, eu não vejo meu anjo da guarda, eu queria vê-lo, eu queria conversar com ele. Mas não há necessidade, porque às vezes à noite que nós estamos dormindo, nós já conversamos. É que ao acordar, não nos lembramos desse diálogo, mas nós sempre estamos amparados. Ainda que tenhamos lá nossas perturbações, que é natural, por conta daquilo que ainda somos, das nossas tendências, às vezes temos lá nossos pesadelos, mas ainda assim estamos bem assistidos. Na questão 663, podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhe o curso? Todos nós temos provas na vida, as dificuldades, os obstáculos que precisamos ultrapassar. Mas aí, às vezes pensamos assim, não, mas de repente se eu fazer uma prece eu posso mudar o curso das coisas, eu não preciso passar por essa dificuldade. E olha o que os Espíritos dizem: as vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm de ser suportadas até o fim, mas Deus sempre leva em conta a resignação. Porque às vezes nós precisamos de força, uma forcinha a mais para suportar, dessa resignação. A prova vamos ter que passar. Muitas vezes a gente não quer passar por uma prova, mas são experiências que nós precisamos para nos depurar. Vamos dizer assim, às vezes uma doença ela é a cura para o espírito, às vezes a gente quer ela para o corpo, mas as doenças elas vêm como uma cura para o espírito. Então nem sempre quando vem as doenças nós vamos nos livrar, nós podemos buscar sim todos os meios para tentar curar, tratar, prolongar o máximo quando for uma doença incurável, mas ainda assim é uma prova que nós precisamos passar. E às vezes precisamos de paciência, de resignação, ainda que a gente lute com os nossos próprios medos, né? Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu não tenho medo, né? Eu estou passando por uma experiência pessoal que tem que lidar com essa situação de vencer os próprios medos. Mas aí assim, fico pensando, mas até onde que vai a minha fé então, se eu tenho dificuldade de entrever o mundo espiritual, né? E isso me deu mais confiança para enfrentar a situação, ainda que ela seja difícil. E vamos vencer, né? Assim, porque o medo só piora a situação, nós não vamos a lugar nenhum. E se a gente sabe que está amparado, aí deixa a vida, deixa o curso das coisas seguirem, e aquilo que é melhor para nós será feito, né? A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Hemos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Então, o que dá-nos força para suportar as nossas dificuldades, quando ela é bem feita, né? E aí, a máxima de Jesus: ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Bem o sabes. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Porquanto o que, do vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera, vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Então nós temos as leis universais. E aí imaginemos que as nossas preces serão atendidas individualmente. Deus estaria fugindo do seu propósito, da sua bondade, da sua justiça. Porque daí assim, uns seriam beneficiados, outros não. Então assim, estamos dentro de uma lei universal. A lei está posta. Os nossos problemas
quem causou, os causadores somos nós mesmos. Então somos nós que, como já disse, precisamos restabelecer a ordem das coisas. Precisamos trabalhar para isso. Como recomenda Emmanuel, o guia espiritual do Chico, trabalhe e espere. Muitas vezes a gente tem pressa para as coisas, mas nós precisamos trabalhar e ter paciência. E aí, a vida segue. Além disso, de quantos males não se constitui o homem, o próprio autor? Quantos males que nós já fizemos para nós mesmos? Se a gente tivesse consciência das nossas vidas pretéritas, nós ficaríamos abismados do tanto de maldade que nós já fizemos. Hoje nós, como a bênção da reencarnação, temos o esquecimento, nós não nos recordamos disso, e que bom que não nos recordamos, porque aí nós ficaríamos assustados com aquilo que nós já fizemos no passado. Hoje é que nós já estamos em condições melhores, ainda que a gente não faça todo o bem que veio para fazer, mas já algumas tendências estão mais adormecidas, a gente já não faz mais tanto mal, e essa de encarnação em encarnação nós vamos nos depurando, vamos esquecendo o passado. Cada encarnação temos lá umas provas para passar, que são resgates, vamos ultrapassando e vamos seguindo, até um dia chegarmos a espíritos melhores, não mais precisando reencarnar aqui na Terra, tendo a felicidade de ir para mundos mais felizes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouve, porque não faz o vosso favor um milagre, enquanto vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo próprio esforço. Então é aquilo que os espíritos superiores nos pedem. É o trabalho, nós temos que ter o mérito da conquista. Não vai cair um milagre pronto, a menos que a gente mereça, que a gente trabalhe para isso. Pode sim. Quantas pessoas que são curadas, né, das suas doenças, tudo assim. Então assim, mas aí fizeram por onde? Às vezes está recebendo a vida mais uma oportunidade, e a gente precisa abraçá-la e fazer bom proveito, porque às vezes nós temos uma moratória de uns anos a mais e nós não aproveitamos. Então que a gente aproveite, porque aquilo que nós estamos fazendo hoje vai determinar o nosso futuro. O trabalho de hoje, nós vamos colher os frutos amanhã. Se nós não fizermos nada, não temos nada para colher depois. Então assim, é o trabalho de cada dia. A prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde, conforme a sua natureza, paira na região em que foi emitida ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina, do livro Entre a Terra e o Céu. Dependendo da força da vibração da nossa prece, ela pode ficar no nosso entorno, não saindo dessa paisagem aqui. Ela vibra muito rápido, é uma vibração muito rápida, mas não sai do lugar. Quando, com mais força, com mais sinceridade, com mais vontade, ela vai vibrar menos, mas vai a longas distâncias. E aí os espíritos que nos cercam, eles levam essa vibração até o endereço desejado ou até aquele que pode nos socorrer. Porque muitas vezes a gente ora para o nosso anjo da guarda, ora para Deus, ora para Jesus, ora para Maria de Nazaré, mas até chegar a eles, tem os intermediários que vão nos atender. Então nós precisamos de sinceridade, de força, para que a nossa prece ela alcance as esferas mais altas, que ela não fique só ao nosso entorno, porque às vezes nós queremos algumas coisas fúteis, e aí nós estamos cercados de espíritos brincalhões que vão
ajudar nessa tarefa, para o bem ou para o mal, né? Às vezes, na ânsia de conquistar algumas coisas, a gente faz muita besteira. Então, assim, e aí nós não vamos estar cercados de espírito superior, nós vamos estar cercados daqueles que querem que a gente faça besteira mesmo, porque eles querem ver nós cairmos, né? Então, precisamos ter esse cuidado de ter proteção com o nosso coração, com a nossa mente, né? É aquela situação de qual é o melhor ambiente para se orar. Jesus mesmo recomenda: recolha-te no teu quarto. Não é apenas o quarto físico, é o quarto do nosso coração, da nossa mente. Isso precisa estar protegido, porque se os nossos pensamentos estão em desalinhos, nós estamos abertos a sugestões exteriores. Desejos banais encontram realização próxima na própria esfera em que surge. Impulsos de expressão algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobreceram. Ideais e petições de significação profunda na imortalidade remontam às alturas. Então, tanto maior o nosso desejo, o nosso pedido de socorro, essa prece ela vai alcançar as alturas. Porque às vezes ela vai, que nem nós vamos ver logo mais, ela chega numa central, né? Como nós temos a ouvidoria no município onde está lá alguém para ouvir as pessoas, temos um local onde tem a central de preces nas esferas espirituais, aonde chegam as nossas preces. E lá eles vão atender de acordo com a necessidade de cada um, né? Algumas delas, como existem várias esferas e existem várias centrais, elas vão subindo até alcançar esferas mais altas, onde os espíritos vão nos auxiliar e vão vir ao nosso socorro. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo a maneira de estações receptoras. Aquilo que eu falei das centrais de prece, né? Existem estações receptoras. Então, todos nós estamos cercados por inteligências superiores. Claro que dependendo da situação, também estamos cercados por inteligências inferiores, né? Aí vai depender de cada condição nossa. A prece é a força do céu ao nosso dispor, ajudando-nos à própria recuperação com vistas à paz. A prece é um recurso pelo qual a criatura se comunica com o Criador. A prece é eficiente tanto na manifestação verbal como no silêncio das vibrações. Nós podemos nos valer da nossa oralidade, uma prece, mas também podemos fazer aquela prece em silêncio, através do próprio pensamento. Vai ter a mesma força, ou às vezes até mais. A prece ilumina, tranquiliza, orienta e consola. Todas as preces são boas, desde que nascidas do coração sincero. A prece pode ser de súplica em nosso favor ou de outrem, de agradecimento ou de louvor. Dispomos no coração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Olha que bom! Dispomos no coração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu, né? Então nós temos a nossa importância como espíritos que somos. Jesus passou pela terra orando e servindo, ensinando-nos que a prece está entrelaçada com o trabalho do bem. Então, prece e trabalho no bem vai nos ajudar sempre. Que resultados a prece sincera produz àquele que ora?
A prece proporciona a quem ora um bem-estar muito grande, visto que aproxima a criatura do Criador. Como devemos entender o ensinamento de Jesus quando afirmou que tudo o que pedirmos com fé em oração, nós o receberemos? Devemos entender que, embora Jesus tenha dito essa frase, seria ilógico deduzir que basta pedir para obter, do mesmo modo que seria injusto acusar a providência se esta não acede a toda súplica que lhe fazemos. É preciso ter sempre em mente que Deus sabe o melhor do que nós, o que realmente nos convém nessa ou naquela circunstância. Então, Deus sempre sabe daquilo que precisamos. Às vezes a gente quer um monte de coisa, mas Deus sabe o que é melhor para nós, né? Cabe a nós apenas trabalhar e servir. O que é preciso para que entre o pedido que parte da terra e o suprimento que vem do alto se efetive o auxílio solicitado? É preciso que funcione a alavanca da vontade humana, com decisão e firmeza para que se efetive o auxílio solicitado. Que virtudes são necessárias para esperar e compreender as respostas de Deus às nossas preces? Quais virtudes precisamos ter? Podemos endereçar a Deus em qualquer parte e em qualquer tempo as mais variadas preces. Contudo, precisamos todos nós cultivar a paciência e humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. Paciência e humildade. Às vezes as respostas são imediatas, às vezes demora uma noite, às vezes demora um pouco mais, às vezes demora uma vida inteira, mas não tem problema, porque Deus sabe aquilo que é melhor para nós. A pessoa que ora transforma-se em um foco irradiador de energias salutares que beneficia a si mesma e a quem se encontra no seu campo de ação. Os espíritos orientadores recomendam insistentemente a oração como um bom hábito que deva ser incorporado ao cotidiano da existência. Então, nós temos que ter esse hábito de orar sempre, em qualquer momento do dia, quantas vezes forem necessários, ter esse hábito da prece. A maneira correta de orar. Orar em secreto. Aquela situação de fechar, ter proteção no nosso quartinho, tanto físico como da mente quanto do coração. A oração e o perdão das ofensas. Se nos sentimos ofendidos por alguma coisa, que aprendamos a perdoar para que a nossa prece ela tenha sentido, né? A oração ante as provações. Nas nossas dificuldades, vamos orar também para que a gente tenha forças para superar. A oração deve falar ao coração, né? Sempre. É sentimento. Sentimento. Nossa especialidade, e aí nas centrais de atendimento, na espiritualidade, os Espíritos nos dizem, nossa especialidade é examinar as preces dos seres terrenos, acudindo às casas de oração ou a qualquer lugar onde há um espírito que pede e que sofre. As rogativas de cada um, então, são anotadas e examinadas por nós, procurando estabelecer a natureza da prece, os seus méritos e deméritos, sua elevação ou inferioridade, para podermos determinar o socorro necessário. Então é feita uma triagem. De acordo com essa triagem, nós seremos atendidos, né? Ante as orações, até as orações das crianças, são tomadas em consideração. Qualquer pedido, qualquer súplica, tem a sua anotação particular. Então, as preces das crianças têm a sua particularidade, são especiais para os espíritos. Há orações sublimes que se elevam da terra até nosso distrito.
E aqui eles estão em nosso lar, aqui estão falando do nosso lar. Tão puras elas são, todavia, que atravessam as nossas regiões como jatos de luz, buscando esferas mais altas e mais elevadas que a nossa. Então, muitas vezes, nessa época estão falando aqui do nosso lar, mas às vezes as preces atravessam o nosso lar, que já é um baita um centro de socorro. E aí nós vamos para a nossa, como aqui está falando das crianças, vamos para a nossa historinha do livro Entre a Terra e o Céu, que é uma história linda. Quem não leu, leia a obra, que ela é muito significativa, e nós vamos ter muito aprendizado dela. Está lá Clarencio, que é um dos ministros de nosso lar, fazendo uma palestra e falando em nosso lar sobre a prece. Quando chega uma jovem, até ele vai dizer assim, está lá André Luiz, está lá outras pessoas, né? E ela vai dizer assim: irmão Clarencio, uma de nossas pupilas ou tuteladas do quadro de reencarnações sob suas diretrizes, então está falando sobre que está sobre as diretrizes de Clarencio, ele tem outras pessoas, pede socorro com insistência. Então, eles nessa central de atendimento receberam uma prece de uma menina, de uma jovem. É um apelo individual, urgente, pediu Clarencio. Indagou o ministro preocupado. Aí a jovem responde: é um assunto inquietante. Por quê? Porque Evelina é uma personagem. Havia 15 anos que ela sai de nosso lar para a reencarnação. E Clarencio cuida pessoalmente dessa programação entre o espírito reencarnante e ele. Então, o que ela vem fazer na Terra? Ela tem lá a missão, vai ter uma profissão para auxiliar as pessoas, tem um trabalho no bem para a humanidade. E ela é vinculada a uma família, que ela tem muito amor, porque já viveram muitas reencarnações anteriores. Ao pai, à mãe, ao irmãozinho. O pai era alguém que em outras vidas foi bélico, usava de armas para tanto projéteis como arma lâmina para matar, mas estava num processo de reequilíbrio. E que naquele momento era um trabalhador numa ferrovia, era um mecânico numa ferrovia no Rio de Janeiro. A mãe tinha lá seus débitos, ela acaba morrendo, logo depois do nascimento do segundo filho, retorna à vida espiritual. O pai, logo depois, ele se consorcia novamente, ele se casa. Tanto a primeira esposa quanto a segunda esposa eram muito ciumentas. A primeira, ciumenta desde sempre, mas teve lá as duas crianças, Evelina e o Júlio. O Júlio, ele acaba se afogando com 8 anos, porque ele também tinha débitos no passado, tinha existências como suicidas. E aí ele acaba aos 8 anos se afogando no mar. Por quê? Por um descuido da madrasta. Porque assim, ela era tão ciumenta que, porque o pai, depois da morte da mãe, ele, ainda que tivesse casado com ela, com Zulmira, o pai se chamava Amaro, ela desejou a morte de uma das crianças. Porque daí assim, o pai dava mais atenção para as crianças, para os filhos, que é natural, do que para a segunda esposa. E ela se via inferiorizada e ela desejava então que um morresse. E ela viu no mar a possibilidade de um pequeno, porque a outra tinha mais de 10 anos, dependendo de se afogar. Um dia eles foram para o mar e ela procurou separar a irmãzinha, que era maior, e deixou o menininho brincando com as conchinhas e tal. Ele entrou nas águas e uma onda acabou levando ele. Mas aí ela se sentiu culpada. Então ela teve o sentimento de culpa de ter favorecido ela, imaginando que ela tenha facilitado a morte do pequeno Júlio. A mãe, que já estava num processo de obsessão, porque ela não compreendeu a morte dela, e ela viu o marido logo se casar com outra, passou a obsediar a segunda esposa. E aí, por conta da morte do menino, ela
fez de tudo, porque ela começou a chamar de criminosa, ela culpava a segunda esposa pela morte do filho. E esse processo se arrastava mais de 2 anos, e a madrasta, cada vez sofrendo mais, caminhava com uma depressão profunda, caminhava para a morte. O pai, por conta de todo o sofrimento da família, já tinha a saúde debilitada, mais envolvido com o trabalho e tal, e sobrava para a Evelina, que era jovenzinha, de 14 anos na época, cuidar daquela situação toda. No quarto dela, ela tinha a fotografia da mãe, que se chamava Odila. E nas preces dela, ela pedia ajuda para a mãe, para ajudar a madrasta. Na inocência dela, ela pensando que a mãe poderia ajudar a madrasta a sair daquela situação, porque ninguém conhecia o íntimo da madrasta. Não sabiam que ela se sentia culpada pela morte do pequeno. E ela vai orar quase todos os dias para a mãe, para ajudar a madrasta. Mas a mãe não está em condições de ajudar, porque a mãe está naquele processo obsessivo de querer, por conta dos ciúmes, de querer aniquilar a segunda esposa, a madrasta. E as preces são tão fervorosas que elas vão chegar nessa central de atendimento e lá Clarence vai cuidar da situação. O que eles vão fazer? Eles vão sair do nosso lar, da colônia espiritual, vir até o Rio de Janeiro, cidade física, né, como a nossa, para atender a situação, para ver qual que era o quadro da realidade. E aí eles chegam e percebem que a situação é muito grave, que ele mesmo, Clarencio, e ele ministra nosso lar, ele não tem condição de atender aquela situação daquela mãe que está ali obsediando. Daí ele falou assim, preciso de, claro, eles ficam estudando a situação, daí ele falou assim, precisamos de alguém com mais sensibilidade, porque por mais conhecimento que ele tivesse, por mais condições morais e tudo, ele não era a pessoa certa para atender aquela demanda. Daí ele falou assim, só um coração feminino para atender essa situação. E aí eles vão apelar para a mãe da Odila, que eles chamam de Irmã Clara, que é um espírito superior, né? Eles vão chamar ela para atender aquela demanda. Então assim, aí a filha vai, depois de algum tempo, vai ouvir a mãe, as rogativas da mãe, vai sair daquela situação, daquele enleio que está ali entre as duas, não é capaz de perdoar na hora, mas ela se permite ser auxiliada, porque ela também tinha alguns méritos na vida espiritual, por conta das existências anteriores, mas naquele momento o ciúme falava forte. Ela se permitiu ser auxiliada, a madrasta, a partir daquele momento, ela começa a melhorar e a vida segue seu curso normal, como diz a história, né? Então assim, veja quanto trabalho que nós damos para a espiritualidade por conta dos nossos atos. Aquela ideia que a gente morre e daí estamos libertos, vamos ser felizes do outro lado, nem sempre é verdade. Quantas situações que a gente sabe, que às vezes eu até tendo algumas situações, um caso parecido com esse aqui, que a esposa morreu por conta de um câncer e falou para o marido que, não, depois da minha morte você pode casar de novo. Mas só que talvez ela não esperasse que morresse tão rápido e o marido não se casasse tão rapidamente depois. Menos de 4 meses estava casando de novo. Aí teve todo um movimento físico na festa do segundo casamento. Daí me pediram por que tinha acontecido. Eu falei assim, porque a senhora lá ainda não entendeu o processo e ela acabou provocando os fenômenos. Então assim, nem sempre a gente se liberta, porque nós ainda somos apegados à matéria, nós somos ainda ciumentos, né? E temos dificuldades. Então assim, mais detalhes, entendendo bem a história, é só lendo o livro, essa é a ideia, que possamos todos ler o livro para entender melhor a história, porque existem várias histórias ali dentro, e para que a gente possa entender o valor da prece. Então que a gente seja sincero sempre nas nossas preces, e que a gente possa tirar do nosso coração todas aquelas manchas escuras ainda que nós temos por conta dos nossos melindres, né, por conta das nossas desavenças com as pessoas,
que nós possamos ser pessoas melhores, mais puras, né? Que é isso que Jesus espera de nós. Tanto que ele mostra, na sua época, uma criança como modelo de pureza para que nós seguíssemos. Que sejamos puros de coração. Assim nossas preces terão mais forças. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs. Muita paz, amor e luz a todos. Antes da prece...